E tensão total agora em Brasília. Por quê? Porque os bolsonaristas do Partido Novo, que é um partido aí 100% ligado ao bolsonarismo, entraram no STF pedindo a volta da rede social do Elon Musk, do X, em todo o território nacional. E eles querem cassar a decisão do Alexandre de Moraes e da primeira turma do STF. Lembremos, a decisão de uma turma do STF, seja a primeira ou a segunda, tem validade como decisão do plenário do STF. Então, a decisão da primeira turma não vale menos do que se fosse uma decisão dos 11 ministros. A única vez em toda a história do Brasil em que a decisão de uma turma teve que ir a plenário foi quando a segunda turma anulou todos os processos contra o Lula e tornou o Sérgio Moro um juiz ladrão. Aí foi a única vez na história em que colocaram isso a plenário, e aí foi 7-4 para que o Sérgio Moro se tornasse um juiz ladrão. Foram 2 derrotas para ele em vez de uma. Pois bem, dessa vez o Partido Novo entra com uma ação que é inédita no STF. Não existia nada do tipo. Eles querem cassar uma decisão da primeira turma, dizendo que isso não vale porque não foram os 11 ministros. Pois bem, a decisão caiu nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques. Então os bolsonaristas começaram a soltar fogos de artifício dizendo: caramba, o Cássio Nunes vai matar no peito e ele vai monocraticamente, ele sozinho, anular uma decisão que vale como plenário, que é a decisão da primeira turma, foi 5-0 ainda, foi unânime, e ele vai fazer a rede social voltar ao país. Pois bem, o que se espera é que não. É que ele leve isso ao plenário para os 11 ministros votarem. E aí, a grande expectativa é que seja no mínimo 9-2. No mínimo, talvez 10-1, talvez 11-0. Não se espera aí que o Cássio Nunes vá matar no peito, porque ele estaria aí sim dispondo com pelo menos 80% dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Barroso, que não é da primeira turma, ele por ser presidente do STF, ele não está em nenhuma das 2 turmas. Cada turma tem 5 ministros, o STF tem 11, ele é o 11º, ele, por ser presidente, não está em nenhuma turma. Ele já falou que a decisão do Alexandre de Moraes de barrar o X é correta. Então, se 5 votaram a favor da decisão e o Barroso, que não é da primeira turma, já falou que é correta, então já temos maioria aí, para um caso vá a plenário. Então, o que se espera é o seguinte, é que o Cássio Nunes, ele não queira aí matar no peito e nem ele queira melindrar o bolsonarismo e que ele leve a plenário, talvez no julgamento virtual, que aí não vai ali para TV Justiça e tudo mais, não vai ter filmagem de tudo, e aí cada ministro vota de alguma maneira. Porém, o que acontece é o seguinte, que está batendo desespero aí no Elon Musk e nos bolsonaristas, que é, se o Cássio Nunes, ele vai lá e toma uma decisão monocrática, ele vai ser achincalhado, a decisão dele vai cair em menos de 2 dias. Vai ter quem recorra, provavelmente a Procuradoria-Geral da República já vai recorrer, vai cair no Alexandre de Moraes e ele vai cassar a decisão do Cássio Nunes. Pior, ele vai se indispor com todo mundo. Pior, o plenário do STF vai descer a lenha nele, dizendo que é uma decisão inconstitucional dele. Ele não pode cassar uma decisão de outro ministro, muito menos ele sozinho cassar uma decisão do STF. Foi 5-0. Se ele decidir que, vamos supor que ele monocraticamente, ou seja, ele sozinho diga, eu não posso, gente, eu não posso, faço o que manda a lei. Gente, eu não posso. O STF já decidiu que está bloqueado. Quem sou eu para dizer que não? Eu não posso dizer que não, gente. Não cabe a mim. Dou um exemplo. Quando um advogado entrou pedindo aí um habeas corpus para que o Bolsonaro não fosse preso pelos crimes de golpe de Estado, o Cássio caiu com o Cássio Nunes, os bolsonaristas comemoraram por 24 horas e o Cássio Nunes disse, olha, eu não posso dar habeas corpus porque esse processo não é comigo, eu não sou nem o relator, não tem como eu fazer isso, e negou. Ali ele estava avalizando a prisão do Bolsonaro. Aí o Cássio Nunes mandou para o plenário. O plenário por 11-0, foi unânime. Aliás, 10-0, o Alexandre não vota porque ele é o relator, então ele não votou. Por 10-0 disse, não, o Bolsonaro pode ser preso sim. Se alguém mandar prender o Bolsonaro hoje, amanhã, depois, que seja preso. A gente não está dando habeas corpus aqui porque não compete a nós. Compete ao Alexandre de Moraes. Se ele fizer isso, os bolsonaristas
vão cair para cima dele e vai ser um desastre para o bolsonarismo, vai ser uma desmoralização total. Então, tá assim o panorama. Enquanto isso, saem notícias aí na imprensa mostrando o seguinte, dois tipos de notícias. A primeira já é mais ou menos velha até. Dizem o seguinte, quando o Elon Musk comprou a rede social, ele pagou 53 bilhões de dólares. Ele não tinha, ele até tinha, mas ele não gastou toda a grana, ele usou aí credores, ou seja, gente emprestou dinheiro para ele pegou dinheiro emprestado para comprar isso aí. Os credores são um empresário de extrema direita, que emprestou alguns bilhões de dólares, e o ditador da Arábia Saudita, que emprestou também alguns bilhões de dólares. Esses são os três donos da rede social. O Elon Musk é o verdadeiro dono, mas os outros são credores. É aquela, se você empresta dinheiro para alguém comprar uma casa e tem um contrato, você também é dono da casa até que a pessoa pague tudo para você. Assim como se você financia uma casa no banco, o banco também é dono da casa até que você pague a casa inteira para o banco. Se você não pagar, o banco te toma a casa. Assim funciona, não é? Então, a mesma coisa. Os credores também são donos até que ele pague tudo. Então, o ditador da Arábia Saudita é aquele que deu joias de presente para o Bolsonaro em troca de uma refinaria, ou seja, pagou propina para o Bolsonaro, ele faz parte ali, ele está próximo, mas não faz parte oficialmente, do grupo da extrema-direita mundial, o grupo nazi-fascista. Ele está muito próximo do Bolsonaro, do Trump, mas ele também tem negócios com o Biden, com a Kamala Harris, então ele fica ali transitando entre os dois lados. A Arábia Saudita tentou entrar no BRICS, entrou no BRICS oficialmente, então ele está do lado da China e da Rússia, mas está sofrendo pressões para não aderir. Então, nas últimas reuniões dos BRICS, em que vão só ministros da economia, a Arábia Saudita não mandou representante. Em reuniões em que vão só ministros da segurança, ministros da defesa ou alguma coisa do tipo, a Arábia Saudita não mandou representante. Na cúpula oficial, aí sim vai mandar representante, porque aí é oficial, vão os membros oficiais. Então ele tá naquela, ele entrou, mas tá meio assim, sabe se entrou ou não, porque tá sofrendo muita pressão americana para entrar nos BRICS. Esse é o ditador árabe, aí um dos donos do X da plataforma. O que se diz é o seguinte, hoje a plataforma vale entre 12 a 15 bilhões de dólares, ou seja, imagina você comprar algo por 53 e hoje vale de 12 a 15, quer dizer, pelo menos 4 vezes menos. 4 vezes menos, se vale 15 bilhões, quer dizer aí que o senhor Elon Musk perdeu 37 bilhões de dólares. Se vale 12 bilhões, quer dizer que ele perdeu 41 bilhões de dólares nessa brincadeirinha. Aí estamos falando aí de 1 ano e meio, um pouquinho menos de 1 ano e meio. Você perder 40 bilhões de dólares em 1 ano e meio, estamos falando aí, se você fizer uma continha básica aí, ó, estamos falando de 2 bilhões e meio de dólares por mês. São 11 bilhões de reais por mês que o Elon Musk está perdendo desde que ele assumiu a plataforma. A primeira coisa que aconteceu quando ele assumiu a plataforma é que empresas de grande porte, aí eu vou falar Microsoft, Apple, Nike, Adidas, etc, fizeram um mega bloco de empresas dizendo, ó, a gente vai boicotar essa rede social, não vamos mais anunciar. E aí o que acontece? Mesmo empresas que não faziam parte do bloco também boicotaram. E aí ele perdeu o patrocínio de grandes empresas no mundo inteiro. E aí o Twitter, ainda chamava Twitter, começou a decair, porque imagina você ter uma rede social e aí tem milhões de usuários, aí as grandes empresas estão anunciando lá e são contratos milionários, contrato de 50, 60, 70 milhões de dólares, cada contratinho aí dessas redes, dessas empresas com a rede social. É assim, são contratos muito grandes que vai aparecer para centenas de milhões de pessoas. Pois bem, aí você imagina que essas empresas cancelam os contratos, aí começa a cair. Em 1, 2, 3 meses, tem contratos que são de 6 meses, mas vai, no máximo em 6 meses cai tudo. O que aconteceu? Quem consumia aí conteúdo dessa plataforma no Brasil, eu não estou no Brasil, então não via isso, mas quem estava no Brasil, todos diziam, o único tipo de anúncio que tinha lá era de golpe mesmo, para tirar dinheiro de otário. O jogo do tigrinho,